Você vai saber quando chegar a hora certa. Muitas das vezes, pessoal, a gente fica muito angustiado quando os nossos planos não dão certo, quando a gente tinha expectativa sobre uma situação e aquilo vai por água abaixo, ou o resultado não é suficientemente grande em relação ao que a gente tinha uma expectativa, do que a gente esperava, e a gente acredita que a gente está fazendo alguma coisa errada, ou que a gente não merece aquele resultado positivo, ou que Deus está contra nós, ou que Deus não existe, ou que nada dá certo pra gente, mas a verdade é que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E aqui eu vou trazer para vocês aqui um relato pessoal, que foi algo que me aconteceu e me mostrou claramente isso. Ficou muito nítido para mim neste momento, a partir deste evento, que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Quando Deus percebe que você está pronto, o que tem que acontecer, acontece. Então, eu lembro que eu comecei a me interessar muito pelo tarô no momento que eu estava com muita depressão, foi em meados de 2020. Foi 2020 que foi mais ou menos ali o ápice de momento de depressão, ansiedade. Isso eu conto em outro vídeo, que eu sofria muito com ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. E em 2020 eu comecei a me interessar pelo tarô. Eu comecei a descobrir esse universo de horóscopo, porque eu nem li horóscopo, por causa de uma raiz muito cristã, muito católica, então eu não lia nem horóscopo, nem nada disso. E aí em 2020 eu comecei a querer buscar respostas sobre a minha vida, porquê daquele sofrimento e tudo, então eu comecei a olhar vídeos ali no YouTube sobre leituras do meu signo, e eu comecei a ver que aquilo fazia muito sentido e, de certa maneira, estava me trazendo um conforto existencial, eu estava encontrando respostas para as minhas angústias, então para mim era como se fosse uma espécie de terapia também. Então eu encontrava muitas respostas ali através daquelas leituras, por mais que sejam leituras gerais, eu conseguia me entender e me compreender espelhado naquelas energias que saíam ali nas leituras do YouTube. E aí eu comecei a me interessar por este mundo, fui estudando tarô, comprei 2 baralhos ali para mim, né, dois decks ali de baralhos, e comecei eu mesmo a fazer leituras para mim. Eu vi que estava fazendo muito sentido aquilo, e aí depois amigos próximos ali pedia para eu fazer leituras assim também, então fazia, e fazia muito sentido para eles. Então eu comecei a gostar desse mundo esotérico, místico, de encontrar respostas ali no oculto. Então eu comecei a me interessar muito por isso, e eu lembro que na época eu abri um canal no YouTube para fazer leituras de tarô também coletivas, porque assim, da mesma forma que eu fui beneficiada com as leituras coletivas, eu queria também ser um instrumento de luz e beneficiar também outras pessoas através das leituras também. Então eu abri um canal no YouTube e comecei a fazer as leituras ali, mas aí no começo não deu certo, não tinha muita visibilidade, por mais que eu compartilhasse os vídeos, e aí eu compartilhava com amigos, eu compartilhava em outras plataformas ali também, para ver se tinha um engajamento, se tinha visualização. E aí as visualizações eram muito pouquinho, eram 20 visualizações, às vezes nenhum comentário, nenhuma curtida, e aí aquilo foi me desmotivando. Eu falava assim, nossa meu Deus, mas será que eu nasci para isso? E eu já tinha feito meu mapa numerológico também, porque a numerologia cabalística também, no sentido de autoconhecimento, ela é extremamente assim, significativa, foi extremamente significativa na minha vida também. E eu já havia visto ali pela numerologia cabalística as tendências energéticas do meu destino, e estava muito coerente com isso. Eu falei assim, nossa, mas será que eu não nasci para isso? O que eu estou fazendo de errado? Por que as pessoas não estão... Por que o YouTube não está divulgando os meus vídeos? Será que as pessoas não estão gostando? Ou será que... né? Eu comecei a fazer os vídeos, continuava fazendo os vídeos semanalmente, mas aquilo não estava tendo engajamento nenhum. E aí eu fiz isso por uns 3 meses, fazendo os vídeos, mas sem nenhum engajamento, era 5 visualizações, no máximo 20, não tinha engajamento algum. E aí depois, nesse período eu estava passando muito mal, mas sem saber o que eu tinha. E aí depois passou 3 meses que eu fiquei, né, divulgando os vídeos, mas sem muito sucesso, sem nada de sucesso na verdade, né?
E aí passou um tempo, esses 3 meses, eu descobri que eu estava com câncer de mama. E aí eu tive que parar os vídeos mesmo, não consegui mais fazer vídeos nenhum, e eu fiquei um bom tempo ali, de janeiro a setembro, agosto mais ou menos, cuidando da saúde, porque aí nesse período de... se não me engano, foi fevereiro que eu descobri o tumor, e aí foi de fevereiro a setembro, agosto mais ou menos, eu fiquei fazendo tratamento. Então eu fiz nesse período 4 quimioterapias e 16 radioterapias e não publiquei mais nada nesse período, porque o foco era a minha saúde, era cuidar de mim naquele momento. E aí depois, no finalzinho, quando eu estava nas últimas sessões de radioterapia, e aí me veio uma coisa assim, uma mensagem assim: volte a fazer os vídeos. E eu lembro que eu nem tinha acabado ainda de fazer as radioterapias, eu devia estar na 10ª, 16, 11ª, mais ou menos assim, porque eu fiz 16. E aí eu peguei e falei assim, vou voltar a fazer os vídeos. E aí eu voltei, eu cheguei um dia da radioterapia, porque eu fazia à noite, 6 horas da noite, se não me engano. Cheguei em casa por volta das 7 horas, eu falei assim, vou fazer uns vídeos aqui. E aí eu lembro que eu fiz, acho que foi 4 vídeos, 4 signos, que eu não me lembro qual. Eu fiz os vídeos, as leituras, postei ali no YouTube, coloquei mais ou menos um título ali que eu entendi da energia e fui dormir. Postei o vídeo quase meia-noite e fui dormir. Quando eu acordei, olha que eu fui dormir com 20 inscritos, que era 20 inscritos que eu tinha e não tinha engajamento nenhum, e era um canal que estava parado há meses, porque eu estava em tratamento médico. E aí eu recebi essa mensagem, essa comunicação, eu senti muito forte que era para eu fazer isso, fiz os 4 vídeos ali, as 4 leituras, postei, mas muito sem esperança de nada, né? Aí eu postei ali e fui dormir. Quando eu acordei no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu já tinha quase 700 inscritos e muito engajamento, muitas visualizações. E assim foi, e aquilo me motivou, eu continuei fazendo vídeos ali, né, as leituras ali para todos os signos ali, e eu só sei que o meu canal foi monetizado em 5 dias. 5 dias que o meu canal foi monetizado, ou seja, tem canais que levam meses para serem monetizados, ou até anos, ou até, infelizmente, nem são monetizados. Eu levei 5 dias para monetizar o meu canal a partir dessa mensagem que eu recebi, né, de Deus, da espiritualidade, para que eu recomece aqueles vídeos e recomece esse trabalho. Então, a partir disso, em 5 dias meu canal foi monetizado. Em 5 dias eu bati os 1000 inscritos e as 4.000 horas de visualização. Por quê? Porque chegou a hora. Entende? Então, eu quero utilizar desse testemunho aqui, às vezes eu fico até emocionada só de lembrar da magnitude do poder de Deus, né? Então, é isso que eu queria dizer nesse vídeo. Quando chegar a sua hora, vai acontecer. Mesmo sem explicação lógica, mesmo sem você acreditar, mas quando Deus achar que é a hora, pode ter certeza que o seu milagre vai chegar. Quando Ele achar que você está preparado, preparada para receber esta bênção, quando Ele achar que você vai saber trabalhar essa bênção e não perder essa bênção, né? Quando Ele souber que você está preparado para viver aquelas grandes graças que está no seu caminho, pode ter certeza que isso vai acontecer, mesmo que você não acredite. Mesmo que você não acredite mais que isso é possível, mas pode ter certeza, quando Deus te perceber capaz de receber essa graça, você vai receber. Então a mensagem que eu queria passar nesse vídeo é que não perca jamais as suas esperanças e a fé no seu propósito, a fé no seu chamado, a fé no seu destino, a fé que Deus existe e Ele está olhando por você agora. Então jamais se esmoreça com as dificuldades, siga o seu caminho, continue confiando nos seus projetos pessoais, porque quando chegar a hora, vai acontecer. Com toda certeza, vai acontecer. Se for para ser seu, se fizer parte do seu destino, se fizer parte do seu chamado, não tem inimigos ocultos, não tem barreiras espirituais, não tem barreiras energéticas que vai impedir a graça de te alcançar. Então, confie no seu chamado e continue.